Glória a Deus. Queridos, vocês estão com um tema baseado em Jeremias capítulo 1 e vocês se desenvolvem debaixo de uma palavra, jovens escolhidos para um propósito, e se baseiam na experiência do chamado de um homem sensível. Esse homem sensível, desde o ventre de sua mãe, já tinha sido escolhido pelo Senhor para uma obra pesada, uma obra que é detalhada no versículo de número 10. O Senhor o escolheu desde o ventre da mãe, ou antes que ele fosse formado lá, versículo 5. Mas no versículo 10, Deus diz: eu te ponho neste dia, entre a escolha e Deus lhe pôr naquele dia sobre as nações. Houve um processo. Deus escolhe, faz passar pelo processo e depois Deus o estabelece. Esse é o significado do nome Jeremias, aquele que é lançado, não como lança, mas como fundamento, aquele que Deus estabelece. Deus o escolhe no ventre, ou antes do ventre, ou desde o ventre. Há um processo familiar, pois ele é de uma família sacerdotal, e no versículo 10, Deus o estabelece. Então todos vocês que estão aqui, eu tenho plena certeza que tem algo de Deus na vida a se desenvolver. Ninguém é tão cheio que tenha tudo, como também ninguém é tão vazio que não tenha nada. Cada um jovem, cada homem, cada mulher de Deus tem algo de Deus na vida a cooperar para o desenvolvimento no reino, mas desde a chamada até o estabelecimento do chamado é necessário um processo. 10, o Senhor diz: eu te ponho neste dia sobre as nações, eu te ponho neste dia sobre os reinos, e eu te estabeleço como um destruidor. Todo escolhido de Deus, ele tem a missão de ser um destruidor. O Senhor lhe diz: eu te estabeleço para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. Qualquer crente que não gere prejuízo no reino das trevas, como Jesus gerava, como Paulo gerava, como a igreja primitiva gerava, como os pais da igreja geraram, como os reformadores geraram. Qualquer crente que não seja um destruidor dos planos de Satanás, ainda não começou a viver o desenvolvimento da sua chamada. Só que Deus lhe equilibra no estabelecimento. Deus diz no versículo 10: mas eu também te chamei para edificar e para plantar. O escolhido de Deus, ele passa pelo processo desde a escolha até o estabelecimento. Em segundo lugar, o escolhido de Deus, ele é também um destruidor. Todo jovem, todo crente que é escolhido por Deus, ele destrói os planos do inimigo na sua família, através do jejum, através da oração. Em quantas vidas você já frustrou o projeto do diabo? Quantas vezes por causa de um folheto seu, quem iria tirar a própria vida desistiu? Uma oração sua, a enfermidade foi destruída. Pensamentos errôneos foram anulados, porque Deus nos estabelece para destruirmos os planos de Satanás. Porém, perceba que Deus diz: eu também te chamei para edificar e para plantar. Eu te chamei para ser um construtor, eu te chamei para ser um semeador, um agricultor, alguém que tem semente, alguém que acredita na vida, alguém que sabe investir, alguém que tem uma visão equilibrada. Esse profeta, com essa chamada tão difícil de destruir e construir, os irmãos sabem que ele é um profeta um pouco
estranho. Filipe Yancey diz que por muito tempo ele evitou estudar os profetas por causa de suas estranhezas. Até porque, na manifestação dos profetas, milagres não se manifestavam. E assim, a responsabilidade deles aumentava cada vez mais. Porque seria mais fácil operar um milagre e o povo acreditar. Só que quando Deus os levantava no ministério profético, Deus anulava os milagres e os usava simplesmente pelo poder da palavra. E Jeremias é o profeta que mais diz: veio a mim a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Porque desde o livro de Deuteronômio, Deus já havia dito através de Moisés que os milagres cessariam por causa do comportamento negativo com do povo diante dos milagres. Então agora, só através da palavra, da pregação da palavra, Deus quer converter o seu povo. Porque nos milagres, o povo sente Deus, mas na transmissão da palavra, Deus sente como está o nível de sede do seu povo pela presença dele. Então, Deus usa o profeta, através da palavra, através da mensagem, para resgatá-los. E é através da pregação, é através da sua boca, e pela palavra que Deus colocou na sua boca, conforme está no versículo 9, que ele vai destruir, que ele vai construir, que ele vai plantar. Mas esse homem, repito, com essa chamada tão pesada, com um estabelecimento diferenciado, ele era um homem de sentimentos também diferenciados, totalmente diferente de Isaías. Isaías era um profeta que, ao escrever, passava sua pena no fogo. Jeremias foi o profeta que, ao escrever, encharcava sua pena nas lágrimas. Ele era um homem pensador, ele era um homem contemplativo, e Deus respeitou isso nele, porque Deus aprova o perfil da contemplação. Deus se agrada do perfil da meditação. Jeremias, por um lado, teve uma influência religiosa da sua família. Ele era filho de sacerdote. Ele vem ali da terra de Anatote, estabelecimento da tribo de Benjamim. Escute isso, por favor. Descendentes do sacerdote Abiatar. Então, uma família sacerdotal. Ele teve as instruções familiares de como temer a Deus. Por um lado, isso cooperou em alguma parte para o seu ministério, porque mesmo sendo ele filho de sacerdote, normalmente seria um sacerdote, Deus o chamou para ser profeta, mas mesmo ele cumprindo o ofício de profeta, ele nunca deixou de ser sacerdote na função. Porque qual é a função do sacerdote? A intercessão. E Jeremias pregava ao povo, mas nunca deixou de orar por esse povo. O povo para quem ele pregava, o povo a quem ele exortava, o povo a quem ele mandava se converter. Por esse povo, ele chorava diante de Deus. Ele se colocava em pé na porta do templo, Jeremias capítulo 7, e os afrontava, os confrontava. Já chegaram a dizer que ele era rude em suas palavras, até porque quando Deus levanta um profeta, não é muito legal esse profeta amenizar suas palavras só para agradar pecador, porque Deus não chama profeta para entreter bode, Deus chama profeta para alimentar ovelha. Então Jeremias não se preocupava como iriam reagir, como iriam receber. Jeremias não era tão polido, apesar de ter um coração de sacerdote. Então, diante do público profético,
profeta, palavra pesada, mas no secreto com Deus, ele chora por esse povo. Quem sabe a gente passa mais por aqui amanhã. Eu estou mostrando a vocês que ele era um camarada pensador, contemplativo. Ele deixava a sua alma fluir. Então, se eu